Oiê! Bem-vindo ao meu canal de YouTube. Eu sou Maria Alice, professora de filosofia, doutora em ética e filosofia política. Vim aqui falar para vocês um pouquinho mais sobre um olhar descolonial, né? Decolonizado, crítico sobre a nossa colonialidade. Então, para vocês entenderem o que isso significa, sobre esse termo que eu falei um pouquinho no vídeo passado, sobre a Idade das Trevas, né? Que foi a maneira como os historiadores, como culturalmente a gente costuma chamar o período da filosofia medieval, né? Da Idade Média, que compreende mais ou menos de 250 depois de Cristo até 1500. E aí é claro que é um olhar histórico, né? Muito localizado ali, né? Para Europa, por exemplo, né? Para a queda do Império Romano, para aquela produção ali muito específica. A gente não está falando, quando fala Idade Média, a produção que aconteceu aqui na América do Sul, na América Latina. A gente não está falando, por exemplo, do que os árabes, por exemplo, produziram, do que se produziu na China, porque pelo contrário, né, porque o nome Idade das Trevas se dá pelo fato de ter tido uma destruição cultural do que tinha sido feito anteriormente e uma falta de liberdade para que fosse produzido alguma coisa, então um controle, né? Tinha uma autoridade da igreja que tinha um monopólio inclusive de dizer o que podia e não podia. Então por isso Idade das Trevas, por conta dessa proibição, por conta desse autoritarismo, por conta dessa falta não só a falta de novas produções, mas como destruição e proibição do que foi produzido anteriormente, né? Então, por isso que é chamado Idade das Trevas. Mas a Idade das Trevas, ela aconteceu geograficamente localizada num lugar do mundo. Isso não significa que todo o globo terrestre teve esse declínio cultural, né? Teve essa proibição. Pelo contrário, na China, por exemplo, muitas filosofias eram criadas e ao mesmo tempo também trabalhando com noções de religiosidade, né? Um pouco mais amplas, né? E não restritas, como foi feito nesse cenário, né? Europeu. Quando a gente fala de Ocidente, é muito importante a gente pensar, porque a gente aqui no Brasil, por exemplo, se compreende como ocidental, né? Mas quando a gente fala desse olhar ocidentalizado, não inclui necessariamente a gente. É dos colonizadores mesmo, né? É do que aconteceu ali, daquela quadratura europeia, né? É que eu chamo de um olhar decolonial, esse vídeo, para o período das trevas, porque o período das trevas não aconteceu durante o globo terrestre inteiro. Aconteceu ali naquela quadratura europeia, né? Não sei se chama assim, acho que eu inventei. Nesse momento histórico, por exemplo, com a queda do Império Romano, entre 250 e 1500, que houve muitas restrições, proibições e destruição do que tinha sido produzido, né? E do que iria ser produzido. Mas isso não aconteceu no restante do mundo. Então a gente precisa ter essa noção e esse cuidado quando a gente vai falar de filosofia medieval, porque a gente, né, a história que a gente conta da filosofia, ela é com esse olhar ocidental, e aí ocidentalizado, né, dos colonizadores, não necessariamente o que aconteceu aqui, porque lembra que 1500 foi quando os colonizadores chegaram no Brasil. Tinha produção, né, durante a Idade Medieval aqui no Brasil, mas a gente não tem muito conhecimento. Ou, né, a grande visão histórica não conta. A gente precisa de um olhar mais crítico, mais apurado, precisa investigar mais para saber o que aconteceu nesse período aqui no Brasil, por exemplo, né? A gente sabe que na China não foi um período das trevas, pelo contrário, houve muita produção de arte, literatura, de diversas religiosidades, enfim. A gente sabe também que a produção cultural dos árabes foi enorme, né, em todos os sentidos, assim. Então, é isso. O vídeo de hoje de novo, né, eu tenho um vídeo já que eu vou deixar linkado aqui sobre descolonizando o nosso olhar para a história da filosofia.
E aí eu falo um pouquinho da filosofia antiga. E aí a minha sugestão agora é essa crítica descolonizada para a filosofia medieval, para, sobretudo, né, a história medieval. E a gente tem noção que quando a gente fala um olhar ocidentalizado, a gente está falando sim dos colonizadores, né? Sim, daquele período ali de restrições, proibição e de destruição de cultura, né? De falta de liberdade, enfim, de autoritarismo que a igreja teve, né, como monopólio. A gente sabe, quem estuda história, a força que a igreja tomou nesse momento, né, a religião, não necessariamente a religiosidade, né. Tem um vídeo interessante do Sérgio Mário Cortella, Mário Sérgio Cortella, ai meu Deus, errando o nome da pessoa, Mário Sérgio Cortella, que ele fala sobre essa diferença entre religião e religiosidade. E é interessante a gente pensar que a ideia de religião é de uma instituição, né? E a religiosidade tem a ver com o objetivo mesmo que nós temos de pensar algo para além do conhecimento humano, enfim, espiritual, né? Espiritualista, por exemplo. Então, acho que a gente tem que ter essa noção, né? Que nem em todos os lugares, nesse período, nem em todos os lugares do globo terrestre, neste período da Idade Média, tô te confundindo pra te esclarecer, tô te esclarecendo pra te confundir. Essa é a ideia da filosofia. Por quê? É importante que a gente tenha, pra ter essa etapa de desconstrução, né? Que a gente problematize um pouco a realidade. Então, acho que esse vídeo ficou um pouco assim confuso, porque, né, falei de um olhar ocidentalizado, que não é necessariamente o que a gente compreende do que é o Ocidente, porque nós brasileiros estamos no Ocidente, mas quando a gente fala de uma história construída, ocidentalizada, de algo que aconteceu, inclusive, né, antes da colonização e que não engloba, então, o nosso território, e então é confundindo para te esclarecer. Até mais, eu vou acabar esse vídeo porque